Então aqui, falando um pouquinho mais de leniência, né? No CAD, quem é competente para negociar acordo de leniência é a Superintendência Geral. Falei para os senhores que a Superintendência Geral é o órgão investigador, é ela também, portanto, que usa esse instrumento de firmar acordos de delação premiada, que é acordos de leniência. Quais os benefícios? O principal benefício é esse aqui, né? Que é o benefício mágico, né? Que quando a superintendência não tem conhecimento da prática anunciada, há uma imunidade. Então, é zero de multa, zero de sanções para aquele que levou a conhecimento da autoridade determinada infração. Tá? E ainda por cima, uma imunidade criminal. Tá? Então, você tem não apenas a imunidade administrativa, mas a imunidade criminal. É isso que torna a leniência um incentivo enorme para as empresas e para os indivíduos, né? Porque ela permite uma imunidade num contexto onde as sanções são cada vez mais altas, tanto do ponto de vista penal quanto do ponto de vista administrativo. Quando a autoridade já tem conhecimento daquela conduta, a leniência pode levar a redução de 1 a 2 terços nas demais hipóteses. Tá? Então, quer dizer, quando já há conhecimento daquela conduta. Então, esse é o contexto da leniência na Lei de Defesa da Concorrência. Os beneficiados aqui são tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Né? No caso da lei anticorrupção, quem tem autoridade para negociar acordos de leniência é a autoridade máxima de cada órgão e a CGU no âmbito do Poder Executivo Federal. E também... Diga. Qual a prova de que há conhecimento ou não? Basta uma investigação preliminar. Tem que haver uma investigação em andamento. Tá, Isso, ok. Tá bom. Essa é a questão. Quer dizer, já há uma investigação em curso ou não há? Né? Não é o conhecer pela imprensa, por exemplo. Não, tem que ter investigação Tem que aberta. ter alguma coisa em curso já. Formal. Não necessariamente precisa haver já uma acusação formal. Às vezes o que há é o inquérito, às vezes o que há é algum grau de investigação preliminar em que ainda não há uma acusação formal. Algum tipo de processo administrativo aberto. Em geral é isso. Tá? Na lei anticorrupção também tem benefícios aqui de redução de até 2 terços da multa e isenção da publicação extraordinária da decisão condenatória e da proibição de receber incentivos aí governamentais. Aqui, claro, só as pessoas jurídicas são beneficiadas porque elas são o objeto da lei anticorrupção. Tá? Então, como as punições da lei anticorrupção são essencialmente as punições para as pessoas jurídicas, ela é beneficiária aqui. Então, o que a gente tem visto no CAD é já uma consolidação de acordo de leniência, a gente vê isso com muita frequência, tá? Tanto em âmbito internacional, que foram os primeiramente as empresas que decidiam fazer um acordo de leniência nos Estados Unidos ou na Europa, acabaram considerando o Brasil como uma jurisdição relevante para fazer também. Então, elas traziam também os acordos de leniência para o Brasil, quando havia uma prática, por exemplo, de cartel internacional, e foram as primeiras leniências que foram firmadas, mas hoje você está vendo diversas leniências sendo firmadas no Brasil em relação a práticas exclusivamente brasileiras. Tá? Então, se você vê, por exemplo, falar de um caso que é completamente público, que os próprios acordos de leniência, o que em geral eles são confidenciais, nesses casos eles foram divulgados especificamente por autorização das próprias empresas, que é no caso Lava Jato, uma empresa chamada Toyo Setal foi a primeira a fazer o acordo de leniência, e na sequência, no passado, a Camargo Corrêa fez 2 acordos de leniência. Né? Ela fez um acordo de leniência sobre a eletronuclear e ela usou um outro programa que também está previsto na lei, que é o Leniência Plus, né? que ela fez uma leniência do zero, que ela falou, olha, eu tenho uma outra coisa para denunciar, que é a eletronuclear, e eu vou colaborar com a Lava Jato. Então, ela conseguiu não só imunidade em eletronuclear, mas um desconto na multa que ela pagou em Lava Jato, que, se eu não me engano, chegou a 106 ou 107 milhões de reais de multa. Tá? Então, ou de contribuição pecuniária, que é o nome dado no caso de um acordo. Então, assim, são, de fato, instrumentos muito poderosos de investigação, com incentivos muito poderosos para colaboração. Tá? E volta e meia, as organizações, nos seus programas de compliance ou por qualquer outra razão, são obrigadas identificam um problema e são obrigadas a avaliar, poxa, isso aqui é um problema efetivamente que pode ser um ato ilícito, devo colaborar com a autoridade, e é uma corrida contra o tempo. Né? Como só o primeiro obtém imunidade, mais de uma vez o CAD já se viu em casos de mais de uma empresa chegar ao CAD, mas chegar com 2 dias de diferença, chegar com 1 dia de diferença.
E a segunda não tem imunidade. A segunda, de fato, vai ser investigada e provavelmente punida dentro daquela investigação. Então, vamos em frente. Então, isso são acordos de leniência, basicamente a estrutura das autoridades e de alguns incentivos aqui. Eu acho que isso está bastante detalhado nos documentos que os senhores receberam. Aqui, falando um pouquinho, volta só um slide, por favor. Falar um pouquinho das preocupações específicas no âmbito de associações. Essas leis elas são muito abrangentes, né? Tanto a Lei de Defesa da Concorrência quanto a Lei Anticorrupção. Então, a Lei de Defesa da Concorrência, por exemplo, lida com fusões e aquisições, ela lida com questões de abuso de posição dominante de uma empresa que é muito grande. Essas não são as preocupações, em geral, atribuídas a uma associação. Então, o que a gente procurou fazer um pouco nesse processo de discussão com a BEX, no processo de construção com os associados desse programa de compliance, como é assim em todos os lugares, né, focar o que interessa diretamente à organização e quais são as preocupações que uma organização como a BEX deveria ter com essas leis, né? Eu acho que essa é a pergunta que toda organização se faz quando ela entra numa discussão de um programa de compliance. Não é, não, vamos ler integralmente a lei e basicamente é isso. Não, onde é que tem algum risco no que eu faço? Né? No fundo, a pergunta é essa. E como é que eu lido com esses riscos? Né? Eu acho que essas são as perguntas que qualquer processo como esse procura responder antes de produzir qualquer documento ou no processo de produzir um documento ou um treinamento como esse aqui. Então, falando um pouquinho disso, e vamos seguir em frente, a legislação concorrencial ela tem algumas preocupações muito fortes. Tá? E o CAD claramente tem dado essas sinalizações de forma bastante intensa nos últimos anos, inclusive diferenciando o grau de penalidades aplicadas a diferentes tipos de conduta. E assim, se tem um tipo de conduta no qual o CAD é categórico ao afirmar esta é a conduta que eu tenho a maior preocupação e que eu vou ter as maiores punições, e não tem nenhuma dúvida sobre isso, não tem zona cinzenta, não tem, o advogado fala não, mas sim, talvez, é cartel, tá? A clareza do CAD sobre a gravidade desse tipo de conduta, ela é inequívoca. Então, óbvio, há sempre discussões de provas, discussões as mais diversas, discussões procedimentais, mas sobre a clareza da ilicitude de uma conduta de cartel, não há dúvida, tá? E acho que o CAD tem sido reiterado de forma cada vez mais clara e objetiva sobre essa ilicitude. E o que é um cartel? Um cartel pode ser várias coisas. Em geral, as pessoas não lembram, não, um cartel é um acordo de preços entre concorrentes. É isso, mas em geral, ele também pode assumir outras formas, tá? Então, de um lado, e essas são as 4 formas, digamos, que na literatura internacional ficaram conhecidas como as formas clássicas de cartel. Tem outras variações disso. Mas um cartel é, em geral, um acordo entre concorrentes diretos, então concorrentes que estão no mesmo mercado, onde é um mercado relevante, mas que eles concorrem diretamente. Então, 2 empresas que disputam consumidores diretamente, né? Que a gente está no comitê de emissores, então podem ser emissores de cartões de crédito, podem ser supermercados, podem ser padarias, mas estão no mesmo mercado. Ambos estão tentando vender o mesmo serviço ou produto para aqueles consumidores. Dentre esses acordos, e alguns desses acordos são considerados cartéis, ou que a gente chama de cartéis clássicos. Esses acordos envolvem esses 4 tipos de práticas. De um lado, fixação de preços ou condições de venda e compra, que em geral é a primeira lembrança quando se fala de cartel, as pessoas lembram de fixação de preços. Mas tem outras práticas também que são consideradas clássicas, que é a divisão de áreas de atuação ou clientes, então o que a gente chama de divisão de mercado. Não, olha, eu fico só no Rio de Janeiro, você fica só em São Paulo e a gente não compete diretamente em nenhuma das regiões. Isso é um cartel clássico de divisão de mercado geográfica. Outro cartel clássico é de divisão de clientes. Não, tais clientes ficam comigo, tais clientes ficam com você e a gente não disputa esses clientes, né? Então, divisão de clientes também é um problema, tá? E tanto quanto fixação de preços, a consequência de uma divisão de mercado geográfico ou de uma divisão de clientes também pode ser a manutenção de preços elevados no mercado, porque não há competição por aqueles consumidores. Estabelecimento de cotas ou restrição de níveis de oferta, e aqui a gente está falando de quantidade, quer dizer, limites de quantidade também são considerados um cartel clássico. Isso é especialmente relevante, que não é o caso aqui nas atividades de associados da BEX,
mas no caso de mercados de commodities, né, onde as quantidades afetam diretamente os preços de mercado, portanto, você ter qualquer restrição na quantidade produzida te leva a aumentos de preços no mercado, te leva a consequências anticompetitivas. E, finalmente, o que a literatura internacional chama de bid rigging, ou que são acordos em licitações ou acordos em procedimentos licitatórios, né, e aí podem ser públicos ou privados. Licitações, em geral, são concorrências, tomadas de preço, pregões, enfim, e o CAD tem cada vez mais investigado esse tipo de coisa. Mas também RFPs e coisas do tipo que estão tentando criar um mercado competitivo no processo de contratação, né? No âmbito privado também. Então, acordos dessa natureza, que aí podem ter os mais diversos, pode ter um acordo para tal pessoa ganha e indeniza a outra, ou tal pessoa ganha e subcontrata a outra, ou tal pessoa ganha uma e a outra ganha a outra, que são acordos de rodízio. E a literatura e a jurisprudência do CAD são infinitas em possibilidades de pré-combinações que afetem a competitividade dos certames. E cada vez que você vai hoje ouvir uma autoridade do CAD falar em algum lugar, em geral, elas vão estressar que estão olhando para licitações com especial atenção. Quer dizer, é até natural no atual ambiente em que a gente vive de várias investigações envolvendo, inclusive, o próprio poder público. Mas, enfim, esses são os grandes exemplos de cartéis clássicos. Fixação de preço, divisão de mercado, restrição de quantidades e acordos em licitações ou processos de compra competitivos. Tá? E esses são, se tivessem 4 ideias para manter olha, isso é uma preocupação grande, essa talvez seja a maior para a gente manter dessa nossa conversa. Por quê? Porque em diversos casos, e às vezes sem nenhuma malícia inicial, e às vezes com muita malícia inicial, então tem exemplo para tudo na jurisprudência do CAD, por uma razão ou outra, associações acabaram se envolvendo nesse tipo de discussão. Por quê? Porque é um ambiente onde, naturalmente, concorrentes vão estar sentados na mesma mesa, porque eles vão estar discutindo assuntos comuns àquele mercado. Então, é natural que os concorrentes sentem na mesma mesa e é positivo que eles sentem na mesma mesa para vários assuntos e discussões institucionais que precisa ter naquele mercado. Agora, disso para a conversa extrapolar para algo que possa tocar em um desses assuntos, acontece, gente. Acontece com alguma frequência e, às vezes, sem nenhuma grande coordenação ou conspiração inicial de vamos nos reunir na associação para fazer isso, mas é uma reunião que foi marcada para outra coisa e acaba descambando para aquilo. Eu vou dar só um exemplo e a gente segue em frente. Teve um caso conhecido como cartel dos genéricos, que certos gerentes de vendas de laboratórios, grandes laboratórios, mais de 20 laboratórios, se reuniam periodicamente na Fundação Getúlio Vargas, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para conversar sobre o mercado, como é que vai o mercado, o mercado farmacêutico de uma forma geral. Teve uma reunião, quando estava surgindo os genéricos, em que a discussão acabou parando na discussão de, poxa, não, mas essa entrada dos genéricos, o que pode ou não ser feito para, poxa, demorar um pouco mais a entrada dos genéricos, e aí começou a se discutir aquilo. Na ata constaram alguns pontos sobre essa discussão dos genéricos, e levou uma grande investigação do CAD, levou uma condenação no final sobre uma reunião que tinha outro objeto, acabou tratando desse assunto e indicou uma potencial coordenação sobre a atuação contra a entrada de genéricos no mercado. Gerentes de venda, todas as empresas falam, gente, mas são gerentes de venda que não têm nem poder para decidir isso, tal. Não interessa, o CAD começou uma investigação, foi uma investigação bastante séria sobre isso. De novo, são cuidados que têm que ser tomados sobre certos assuntos a não serem discutidos. Acho que essa é a grande questão que surge no âmbito de associações. Por favor. Até porque a conduta de cartel, não é necessário a comprovação de efeitos. A conduta não precisa ser levada adiante. O mero ato de se combinar algo já é passível de condenação. Então, esse é o principal ponto de atenção. Isso, o ponto de atenção tem certos assuntos que não são para ser discutidos, quer numa associação, quer fora dela. Eu acho que essa é a questão, esse é o sinal que as autoridades estão tentando mandar. Eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque
muitos assuntos são tratados e pular de um assunto para outro, de repente você está falando de uma coisa que não era nem o assunto da reunião, mas já está sendo tratado ali. Então, acho que esse é o tipo de cuidado que a gente deve tomar em associações aqui e essa questão que a gente está levantando. E aqui, falando então, associações e sindicatos, em alguns casos, atuaram como mentores de cartéis e fontes de subsídios e monitoramentos, tá? E aí para exclusão, inclusive com estratégias para exclusão de agentes não alinhados, então excluindo da própria associação. Já teve também discussões de associações atuando junto à ABNT, né, de normas técnicas para alterar uma norma técnica em prejuízo de não associados. E o CAD já aplicou aqui multas de mais de R$1 milhão para várias associações aí, né? Aqui eu estou falando, desculpa, do próprio cartel de cimento. Já aconteceu em vários casos, mas a gente está falando do cartel de cimento em que 2 associações foram multadas por terem participado aqui, tanto na coordenação do cartel, segundo o CAD, isso está em discussão em juízo ainda, subsídios e monitoramentos concorrentes, exclusão de agentes não alinhados. E foram multados. O cartel de cimento talvez seja um dos mais famosos, vocês devem ter ouvido falar da multa, porque foi a maior multa já aplicada na história pelo CAD, então é de fato um cartel com uma multa muito significativa, mas em que foi identificado um papel das associações aqui importante. Eram 2 associações naquele caso. E aqui também uma associação, um outro caso, 11 empresas e a Associação de Revendedores de Combustíveis do Norte do Paraná, elas fixaram e uniformizaram o preço de revenda de combustíveis e houve a imposição de sanções pela associação aos associados. Então, associado que não cumprisse a recomendação do aumento do preço do combustível, ele podia ser sancionado pela própria associação. Em 2013, o CAD aplicou uma multa de mais de R$2 milhões nessa associação especificamente. Tá? Então, acho que esses são exemplos, o cartel de cimento e esse da Arcon e dessa associação no Norte do Paraná, são exemplos de casos onde a associação de fato se envolveu numa conduta negativa. Agora, eu dei para os senhores também um exemplo no qual não era nem uma associação, era uma reunião de pessoas que se reuniam com alguma periodicidade para discutir temas mais diversos e muitos deles positivos para a indústria na qual elas estavam, mas que naquela reunião específica houve um evento de uma conversa sobre um assunto que foi interpretado pelo CAD como um assunto anticompetitivo. Então, o leque de exemplos e de variações é muito grande e por isso os cuidados a serem tomados. Há também uma referência aqui a condutas concertadas que não são necessariamente cartéis clássicos, né? Que não são aquelas 4 condutas que eu mencionei para os senhores, mas que são algum tipo de coordenação que pode ser uniformizada pela associação. Então, que em geral a lei trata, e o CAD faz referência, a influência e a adoção de uma conduta uniforme, né? Que possa haver uma influência da adoção de conduta uniforme. O que o CAD já tratou e trata recorrentemente? Fixação de tabela de preço, de mínimos ou recomendados às associadas. Caso super comum, condenado o tempo todo, autoescola. Toda associação de autoescola adora fazer uma tabela de preço e uma recomendação de que a autoescola deve cobrar por aula, por curso, tá? Condenado diversas vezes. Tabela de preço de associações de médicos. O tempo inteiro tem isso, tá? Então, a associação dos anestesiologistas, a associação dos cirurgiões, a associação tem lá um preço mínimo a ser cobrado, o CAD investiga, pune recorrentemente esse tipo de coisa, porque ele entende que isso está, de alguma forma, uniformizando os preços entre os competidores e limitando a competição entre eles. Divulgação e orientação para fixação e elevação de margem de lucro, determinação de adoção de políticas de descontos uniformizadas, orientação comum, enfim. Não é papel da associação uniformizar as práticas comerciais, quer dizer, que preço a pessoa vai ofertar, como é que ela vai competir no mercado. É papel da associação padronizar aspectos técnicos, é papel da associação padronizar diversas discussões no mercado que vão até facilitar a competição, quer dizer, vai ter mais competição se aqueles aspectos forem padronizados, mas do ponto de vista de estratégias comerciais, a questão, em geral, é para ser deixada para cada um dos associados tomarem as suas decisões. Desculpa, a senhora levantou a mão. Esse comentário que você fez me surgiu uma dúvida, porque hoje existe a Associação Brasileira de Marketing Direto, a ABND, que tem uma tabela referencial de preços e uma série de agências de publicidade se referenciam a essa tabela nos seus contratos, né? E que tem o preço ali por criação, por peça, e aí, óbvio, tem uma negociação com a agência, negocia-se X% da tabela vende, mas ela acaba sendo um norte de preço do mercado.
Claro que você tem que olhar cada caso, mas assim, acho que tem discussões potenciais a partir de tabelas e assim, é muito comum ter tabela ainda, muito comum, tá? A OAB está sendo investigada pelo CAD, inclusive apesar da previsão tá no estatuto do advogado, de que pode, então ali tem uma discussão legal, inclusive, né, de se a OAB pode ou não pode fixar a determinados valores de referência, acho que elas chamam nas tabelas, que é mais ou menos isso aí também, né, um valor de referência. O CAD tem diversos casos de multas ou acordos de termos de compromisso de cessação relacionadas com isso. Então, quer dizer, não sei se é o caso específico dessa associação ou dessa tabela, mas coisas que criam um foco de uniformidade tendem a ser vistas com desconfiança pelo CAD. Pode ter uma exceção ou outra, pode ter alguma circunstância, eventualmente sim. Em geral, o que a gente vê são sinalizações muito claras contra qualquer tipo de tabela de preço. Tá? Eu acho que essa é Então, posso falar da jurisprudência passada, quer dizer, acho que os casos futuros têm que ser olhados aí caso a caso. Vamos em frente, por favor. Então, falamos de cartel e falamos de práticas concertadas ou uniformização de condutas e como isso é preocupante para associações. Uma outra coisa que todas as associações fazem, em alguma medida, e que a ABEC, sendo uma associação sofisticada como faz também em larga escala, é a discussão de informações, né? Quer dizer, consolidação de informações no mercado. Então, a associação, em geral, ela tem um papel muito positivo nisso. Ela consegue dar uma dimensão do mercado. Ela consegue ajudar o mercado a entender se ele está crescendo, não está crescendo, o que está acontecendo com o mercado e consolidando informações do mercado todo. Isso é positivo, isso ajuda a competição. É bom que os competidores saibam e tenham acesso a um conjunto de informações que eles não fossem associações capazes de consolidar essas informações, né? Então, isso, em geral, pode ser positivo e contribuir para mercados mais informados e onde as decisões são tomadas de forma adequada. Então, tudo isso é bom. Do outro lado, são informações entre concorrentes, né? Então, são informações de concorrentes que estão sendo consolidadas, na maior parte das associações de classe e associações setoriais, né? Porque os concorrentes compartilham sua informação com a associação, ela consolida e apresenta as informações. Então, quanto a informações, tem que haver muito cuidado para que não haja uma troca direta de informações sensíveis entre concorrentes. Né? E o que são informações sensíveis? Em geral, são preços, custos, níveis de produção, planos estratégicos, né? Planos de investimento individualizados por concorrente. Você ir numa associação e falar, não, olha, meu plano é esse, eu vou aumentar preço assim, eu vou fazer tal estratégia de venda e compartilhar isso diretamente entre concorrentes, é claramente algo que é visto com grande ressalva pela autoridade de defesa da concorrência, né? Em particular, se eles tiverem alguma natureza estratégica aqui. Então, em geral, a gente tem cuidados com trocas de informações.